Ok, vamos lá. Aula do Código Disciplinar. Meninas, se visualizem aí para o ano de 2021 dessa forma. Testosterona aí, vestindo a pretinha aí da farda do raio, né? Vamos lá, um voluntário aí. Um futuro policial militar, fala na frase do sonho. Cuida. Vamos lá, pessoal. Muito bem, meus parabéns. Ganhou meio ponto na prova. Cuida. Aula de hoje. E vamos que vamos. Esta lei institui o Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Já informamos, né? São os militares estaduais, são apenas 2. Ok? Corporações militares estaduais organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Vocês vão ver muito isso aqui, tá, pessoal? Em todo o decurso aí dos nossos estudos. Então, a princípio, aí ele diz o seguinte: disponibiliza sobre comportamento ético, estabelece procedimento administrativo disciplinar dos militares estaduais. A princípio, hierarquia e disciplina, nós vamos ver em todo, né, vai ser cobrado em prova os conceitos, a aplicação dela. Hierarquia, façam alusão, hierarquia, a palavra escada, subir, né? Hierarquia, né? Superior hierárquico, lá, subir, ok, pessoal? Igualdade hierárquica aqui, né? Todo mundo no mesmo local. Mas quando falar em hierarquia, vocês lembram de subir a escada. Graus sucessivos de autoridade, é hierarquia. Disciplina, em outras palavras, lei, ordem, acatar regulamento, regra, norma. Tudo isso aqui, obediência a isso aqui é disciplina. Beleza? Isso é isso para a gente conseguir identificar uma questão na prova e já matar a questão, não ficar com aquela decoreba, né? Definição do posto. Vamos lá. Posto é o grau hierárquico dos oficiais conferido em carta patente, né? Ou folha de apostila por quem? Governador do estado. Quem são os oficiais? O segundo tenente, o primeiro tenente, o capitão, o major, o tenente-coronel, o coronel e o coronel comandante-geral, que é o último posto. Ok, pessoal? Todos os postos são conferidos, né, em carta patente por quem? Governador do estado. Governador do estado. Utilizem isso aqui, ó, posto governador, governador, posto, ok? Governador, posto oficial, oficial, posto governador. Então você faz esse ciclo, tranquilo? Graduação é o grau hierárquico das praças, não é isso? E é conferido pelo comandante-geral da respectiva corporação. Vamos lá ver quem são as graduações das praças, né? Soldado, graduação de soldado. Quem mais? Cabo, aí terceiro sargento, segundo, primeiro sargento e depois subtenente, que é o último grau, cuidado, é o último grau, né, hierárquico das praças, ou seja, a última graduação, tá certo? Então vocês estão vendo que aqui está existindo uma hierarquia, é ascendente, tá bom, pessoal? Mais na frente a gente vai ver que quando for todo mundo igual, vai ter duas situações, né? Precedência funcional e antiguidade. Não é agora, um pouquinho mais para frente, tá bom? Então lá, graduação, comandante-geral, praça. A praça tem graduação que é conferida pelo comandante-geral. O comandante-geral confere a graduação para a praça e faz esse ciclo aqui, ok? Para a gente memorizar. Isso aqui não existe mais, né? Então não vamos nem perder tempo falando. Esquema de círculos. Eu estou colocando aqui para a gente ter mais ou menos uma ideia. Os oficiais, quem são eles, né? Não está na lei agora, mas a gente vai ter uma lá na frente, a gente já saber. Os oficiais subalternos são os tenentes, os intermediários são os capitães e os oficiais superiores é do major, né? Tenente coronel, coronel e o coronel comandante-geral. São os oficiais superiores. Vamos lá para as praças. O círculo das praças, as graduações, quem são elas? O ciclo dos cabos e soldados e o ciclo dos sargentos e subtenentes. Tá bom, pessoal? Eu coloquei essas cores aqui só para a gente diferenciar. Ele diz o seguinte: estão sujeitos a esta lei os militares do estado do serviço ativo, os da reserva remunerada, nos termos da legislação vigente. Então, olha aqui, ó, marca isso aqui, ó.
estão sujeitos a esta lei os militares do serviço ativo, os reserva remunerada nos termos da legislação vigente. Opa, né? Aí tem mais gente aqui, né? Só que vamos ver o seguinte, ó. O disposto neste artigo não se aplica a 2 pontos. Isso aqui, pessoal, é esse artigozinho, todo ele cai em prova, tá? Então já marca isso aqui, porque isso aqui cai em prova. Os militares do Estado ocupantes de cargos públicos não militares ou eletivos não respondem pelo Código. Primeiro, opa! Então, aos militares do Estado ocupantes de cargo público não militares, é o militar que está adido. Que ele, ó, os militares do Estado, o cara é militar. Só que ele, na ocasião ele está ocupando um cargo público que não é militar. Está cedido para uma instituição pública lá no município, né? Ou na esfera lá de um outro órgão, né? Que ele é um cargo público que ele não é militar. Enquanto ele estiver na ocupação daquele cargo, que a gente vai ver que o máximo de tempo que ele pode ficar nesse cargo, né? As condições que ele pode concorrer para a promoção não é agora, mas nessa situação ele não está respondendo pelo Código Disciplinar, ok? Beleza? Vamos lá. Militares eletivos. O militar eletivo a gente sabe que ele está lá na reserva remunerada. Então, a gente sabe que nem todo, qual é o primeiro bizu? Nem todos os militares da reserva remunerada, nem todos estão respondendo pelo Código Disciplinar. Por quê? Esse cidadão aqui, ó, ele é da reserva remunerada sim, certo? Ele é da reserva remunerada sim, só que ele não responde pelo Código, tá, pessoal? Que é aquele militar lá do artigo 53, inciso 1, que ele ganha a eleição, né, é empossado, e quando ele é empossado diplomado, ele vai para a reserva remunerada, só que ele não responde mais pelo Código, certo? Primeiro bizu, nem todos da reserva remunerada. Os magistrados da Justiça Militar, enquanto o militar estadual estiver na condição de magistrado da Justiça Militar, ele não responderá pelo Código Disciplinar. Aos militares reformados do Estado. Quando ele diz aos militares reformados, ele não disse em qual condição de reforma. Ele disse aos militares reformados, ou seja, tem a reforma 1, ok? Que é a reforma por idade, não é isso que a gente já viu? Tem a reforma 2, por incapacidade definitiva, e a reforma 3, que é a reforma administrativamente disciplinar, ok? Então, enquanto o militar estiver na condição de reformado, que essa reforma 1 aqui ela é irreversível, né? Que é a questão de idade e tempo, tá certo? A reforma 2, enquanto ele estiver na incapacidade definitiva, se lá permanecer, né? Não vamos entrar em detalhes, mas ele não será mais alcançado pelo Código Disciplinar, e a reforma 3. O que é que alcança isso na prova? João, Pedro, Manel, etc., militar estadual, né, na condição de reformado, ou já se encontrando na reforma, ou já militar já reformado, aconteceu isso e aquilo, ele pode criar uma situação hipotética e dizer que esse militar vai responder pelo Código, dizer que esse militar ele poderá sofrer uma advertência, né, devido ao comportamento ético, etc., tal, só garoba, não responde. O que a gente precisa saber? De acordo com a lei, nós vamos ver lá na frente que a lei vai ter algumas contradiçõezinhas que elas são bem criteriosas em relação a esse militar reformado, tá? Em relação ao militar reformado que pode responder no código não. Mas, via de regra, o que as bancas estão acostumadas a cobrar é que o militar reformado não responde pelo código, e é isso que a gente precisa saber. Tranquilo? Nem todos da reserva remunerada também responderão pelo código. A saber, o militar eletivo. A gente já sabe quem é esse cidadão. Ok? Vamos para frente. Hierarquia militar estadual, ordenação progressiva de autoridade em graus diferentes. Ok, pessoal? Ó, hierarquia subindo. Graus diferentes. Hierarquia não acontece assim, ó. Aqui vai existir outra situação, tá? Hierarquia é assim, ó. Subindo a escada, degrau por degrau, graus diferentes, tá bom? Na qual decorre a obediência dentro da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro, culminando no governador do Estado, chefe supremo das corporações militares do Estado.
Então a gente pode elaborar uma questão bem criteriosa dizendo que a hierarquia militar estadual poderá ou se estenderá a autoridades civis que não estão acobertadas pelo Estatuto dos Militares Estaduais. Aí o cabo diz logo, não, está errado, essa questão está errada. Sim, o governador não é autoridade civil. O Estatuto do Militar alcança o governador com alguma prerrogativa, direitos, inerente? Alcança. Qual? Aquela lá que ele é chefe supremo das corporações militares. Só isso. O Código Disciplinar alcança o governador do Estado? Sim ou não? Não. Mas o governador do Estado ele tem competência para aplicar, né, as diretrizes do Código Disciplinar sobre os militares estaduais. Ok? Aí a situação é o seguinte, a hierarquia alcança o governador do Estado? A hierarquia militar estadual alcançará ou poderá alcançar uma autoridade civil ou poderá alcançar um civil? Só assim, poderá alcançar um civil? Questão certa. Bem criteriosa a questão, mas é muito provável que não se cobre com esse nível na prova, tá? Mas já adianto para vocês, gravem isso aí. Vamos lá, quem queria falar aí? E era a ordenação progressiva, né? Aqui. Vamos lá. A ordenação de autoridade se faz por postos e graduações, de acordo com o escalonamento hierárquico, a antiguidade e a precedência funcional. O que ele pode dizer aqui, pessoal? Dizer que a antiguidade só acontecerá nos postos, e é errado. Que a precedência funcional será manifestada somente nas graduações. Dizer que uma coisa só acontece ali e outra coisa só acontece aqui. Não. Antiguidade e precedência funcional acontece tanto nos postos quanto tanto nas graduações. Tranquilo? Show de bola? Padrão. Vamos para frente. Definição de posto. Já vimos, e definição de graduação também, né? Lembrando, questão hipotética. A gente pode ter ouvido já falar isso de alguma forma. Ah, qual é a tua patente? Não, o cara ele tem a patente de sargento, ele tem a patente de subtenente, né? Suboficial, ele é a patente dele. Isso é um costume de falar lá fora. Não podemos levar isso para a prova. Por quê? João Pedro, militar estadual, foi promovido no quartel do Comando Geral, né? Numa solenidade, etc. e tal. E recebeu, né, pelos tempos de serviço, no critério da antiguidade, a patente de sargento, foi condecorado com as autoridades, né, e recebeu a sua promoção por ato do comandante-geral, certo ou errada? Aí o cara, ele recebeu uma graduação de sargento pelo comandante-geral, tá certo. Só que aquela palavrazinha patente, lá pela lei, está dizendo que a carta patente é entregue somente ao oficial pelo governador. As praças recebem graduação pelo... Então, esses detalhes a gente tem que se atentar. Ok, pessoal? Prestem bem atenção a esses detalhes. Antiguidade entre os militares do Estado em igualdade de posto ou graduação será definida sucessivamente. O primeiro, 1, o critério 2, o critério 3, 4 e assim sucessivo. Antiguidade, pessoal, primeiro, só acontece entre os iguais. Se existe um aqui e o outro aqui, não tem antiguidade. Existe o quê? Hierarquia, ok? Um é soldado e o outro é sargento, não tem antiguidade. Existe um vício de linguagem de que quando um militar do Estado entra numa sala que tem vários outros militares de diferentes patentes ou de diferentes graduações, ele diz com licença ao mais antigo. Não é o mais antigo. Com licença ao que tiver maior superioridade hierárquica ou com licença ao comandante, ele pode dizer assim, mas convencionou-se a dizer com licença ao mais antigo. Não existe antiguidade entre desiguais, só existe antiguidade entre o igual, tá certo? Se um é tenente, o outro é capitão, um sargento, um subtenente, um cabo, etc. Não tem antiguidade aqui, não existe mais antigo aqui. Existe o que é superioridade hierárquica, tá certo? Bizu de todos os bizu, viu? Se vier para a prova isso aí, cuidado, atenção. Antiguidade só entre iguais. Beleza. Primeiro critério, data da última promoção, prevalência sucessiva de graus hierárquicos anteriores, classificação no curso de formação, habilitação, data de nomeação ou maioridade. Então, empatados nos critérios, aí eles vão saber quem foi sucessivo, tá, pessoal? Primeiro critério,
Data da última promoção. Quando é que eles foram promovidos? A última promoção. Foram promovidos para terceiro sargento iguais. Beleza? Ótimo. Prevalência dos graus sucessivos hierárquicos anteriores. Ou seja, antes do terceiro sargento, quem foi que chegou primeiro na graduação de cabo? Ah, foi o A. O B chegou um ano após. Então, o A aqui é que é mais antigo, ok? No critério de desempate. Aí se der um empate aqui também, vai para a classificação do curso Formação e Habilitação. Quando eles entraram lá no curso Formação de Habilitação lá de soldado, né? Quem foi que tirou a melhor nota? Ou no curso de habilitação, né? Pode ser na graduação também, já de cabo ou de sargento, etc. Foram tudo igual. Aí vai descendo. Data da nomeação, quem foi nomeado primeiro? Quem foi que ingressou na polícia primeiro? Ou admissão? Foi tudo no mesmo dia. Vixe, rapaz. Vamos ver quem tem a maior idade aqui agora. Rapaz, os cabas tem todos os dois, tem 35 anos. Aí lascou. Vamos ver quem nasceu primeiro. Porque não pode nascer tudo no mesmo dia, mas vamos para a hora agora. Não é possível que os cabas nasceram tudo na mesma hora, enganchado. Foi gêmeo, sim, mas foi gêmeo. Mas quem foi que nasceu primeiro? Tem um que nasceu primeiro que o outro. Critério de desempate. Tá tranquilo, pessoal? Lembrem, antiguidade somente entre os iguais. Ok? Nos casos de promoção primeiro tenente, como é que está esse parágrafo único aí? Ele foi revogado ou ele ainda está em vigor? Tá me ouvindo, Breno? Nos casos de promoção a primeiro tenente, de nomeação de oficiais ou admissão de cadetes, os alunos soldados prevalecerá. Ótimo. Prevalecerá para efeito de antiguidade a ordem de classificação obtida nos respectivos cursos ou concursos. Ou seja, pessoal, vocês vão ser nomeados, né, para soldado, ok? Graduação de soldado. Qual é a prevalência de antiguidade que vai prevalecer aí? A nota do curso de formação. Como vai ser nomeado a graduação de soldado? Se já tiver ocorrido o curso de formação, vai ocorrer o quê? Não mais a nota do concurso, mas sim a nota do curso agora de formação. É o que ele está dizendo. Tranquilo, fechar a conta, passa a régua. Precedência funcional. Já está dizendo a precedência sobre a função. Primeiro vem a função que ele está exercendo, ok? Aí ele diz o seguinte, também acontece em igualdade de posto ou graduação. Oi. Foi revogado, foi? Eu estava lembrando dele, por isso que eu perguntei. Porque tem algumas apostilas que ele não tá, mas ele já foi revogado, tá, pessoal? Vocês podem riscar aqui, ó, revogado, ok? Revogado aqui, ó. Revogado, ok? Muito bem, obrigado, Gi. A precedência funcional acontecerá também aonde, pessoal? Iguais. O que é a precedência funcional? É diferente da antiguidade. Ele está dizendo que o militar vai, né, ter uma precedência sobre a função, sobre os demais militares, por causa da função que ele está exercendo. Exemplo, ocupar cargo ou função que lhe atribua superioridade funcional entre os integrantes do órgão ou serviço que ele dirige, comanda ou chefia. Tem 2 capitães, tá certo? Aí vamos supor que esse capitão seja mais moderno do que o outro por questão de classificação mesmo, mas são da mesma época, né? Então, esse capitão mais moderno aqui assumiu o comando da companhia e esse outro capitão aqui ficou sendo subcomandante. Pelos critérios, etc. Tal, né? Mas, enfim, esse capitão, mesmo sendo mais moderno, ele poderá e também deverá passar determinações a esse outro aqui. Eu estou citando um exemplo, só para a gente ter uma noção, tá, pessoal? Não que siga nessa regra. Poderá passar a esse outro aqui, que esse aqui ainda mais antigo, né, determinações, ordens, etc., mas que pelo cargo que ele está exercendo. Por isso, precedência funcional, ok? Item 2. Estiver no serviço ativo em relação ao inativo. Lembrando também, precedência funcional, pessoal. O militar ativo tem que ser igual ao inativo. Não é porque aqui um sargento da ativa e um subtenente da inatividade que já está lá, lá na condição de reformado, porque ele já está lá, reformado, cabelinho branco, esse sargento da atividade ele tem precedência? Não. Eles não são iguais.
Nós estamos falando precedência funcional. Outro bizu. Por quê? Porque aquele que está na atividade está exercendo a função. Né? Então, ele tem precedência funcional. Ok? Precedência funcional. Aquele outro que é igual a ele está na inatividade já. Lembrem-se, precedência funcional entre militar ativo e inativo tem que ser igual. Ok? Tem que ser igual. Tranquilo. Não existe antiguidade entre militares ativos em relação ao inativo, em igualdade de posto ou graduação. Eles são iguais, mas um está na ativo e o outro está na inatividade. O que está na atividade é mais antigo? Não. Quem está na inatividade, se for igualdade de posto ou graduação, sempre será mais antigo do que quem está aqui na atividade. Por quê? Porque ele já chegou lá na inatividade primeiro. Ok, pessoal? Cuidado para não confundir. A antiguidade não vai existir entre o ativo e o inativo se forem iguais. O que vai existir aí é precedência funcional. Ok? E já é hora de simulado. Olha que aula bacana, rapaz. Bem curtinho, né? Bem bacana aí. Mas assim, a gente vai passando o conteúdo aos poucos para não botar muito conteúdo e a gente se perder nas informações, tá, pessoal? Então vamos voltar aqui só um instantinho para as questões, né? Que as primeiras questões eu sugiro resolvam em casa, que são questões de legislação, só que na formulação delas são questões de, né, forma de hipotética, uma situação e etc. Outro que desenvolve um raciocínio lógico para você puxar o conhecimento e resolver a questão. Essas aqui já são questões um pouco mais diferenciadas. Vamos lá? Deixa eu só diminuir aqui esta tela. Ok. Na ordenação de autoridade, para ser configurada a hierarquia por postos, se fará de acordo com o escalonamento hierárquico e, nas graduações, se dará pela antiguidade ou precedência funcional. Certa ou errada? Vocês lembram que eu falei que tanto nos postos quanto nas graduações vai existir os dois, ok? Aí a questão aqui, ele está fazendo uma exclusão, porque quando ele diz o e, ele está dizendo que nesse acontece somente dessa forma e nesse outro só acontece dessa outra forma. E não é. Questão errada, tá, pessoal? A hierarquia militar estadual é a ordenação progressiva da autoridade entre os militares, vírgula, podendo esta ser estendida a autoridades civis. Aí essa daí tá dada, né? Uma questão fácil. Mas a gente pode pegar uma questãozinha dessa e deixar ela um pouquinho mais criteriosa para poder endoidar a cabeça do aluno, tá? Mas o nosso objetivo aqui, pessoal, nada mais é deixarem vocês de forma técnica, realmente sabendo o conteúdo. Questão certa. Quem é essa autoridade civil? Governador do Estado. Governador do Estado. A hierarquia estende ao governador do Estado, tá, pessoal? Por quê? Porque existe a subordinação para a lei. Não existe aí a questão da hierarquia lá nos outros órgãos lá, não. Existe o governador do Estado, porque ele é o chefe supremo das corporações militares. Ok? O Código Disciplinar destinado a regulamentar os procedimentos disciplinares, bem como dispor sobre as condutas dos militares estaduais, vírgula, ainda, vírgula, também, o comportamento ético dos militares, estabelecendo os procedimentos para a apuração da responsabilidade na esfera administrativa, penal e civil disciplinar dos militares estaduais. Certa ou errada? Questão errada, né, pessoal? O Código Disciplinar ele vai atuar somente na esfera administrativa, muito embora a gente vá ver lá na frente que o militar, a ação dele, né, que cometa uma transgressão, poderá culminar uma ação que vai desencadear um processo administrativo disciplinar dentro da polícia, na esfera civil ou na esfera penal, mas o Código Disciplinar em si só na esfera administrativa. Questão errada. Na hierarquia, a ordenação da autoridade se fará por postos. E aí, pessoal, certo ou errada?
Vamos lá, senhoras e senhores, certo ou errada? Na hierarquia, a ordenação da autoridade se fará por postos. É uma questão pequena, mas deixa a gente na dúvida, né? Questão certíssima. Ele não diz só através dos postos, ou somente nos postos, exclusivamente nos postos, né? Sempre haverá precedência funcional entre os militares do serviço ativo em relação aos inativos, vírgula, somente nestes casos, vírgula, se houver igualdade de posto ou graduação. E aí, pessoal, certo ou errada? Eu acredito que a questão esteja certa. Mas cuidado quando vocês observarem essa palavrazinha aqui nas questões, ó, sempre, né? Mas ele diz aqui sempre, aí depois quase que corrige, ele diz o seguinte, ó, somente nestes casos, né? Somente nestes casos, o quê? Se houver igualdade de posto ou graduação. E a gente já viu que precedência funcional para existir entre o ativo e em relação ao inativo tem que ser todo mundo igual. Questão errada, pessoal. Errada, né? Precedência funcional ocorrerá quando, em igualdade de posto ou graduação, o oficial ou a praça estiver no serviço ativo em relação aos inativos. Sempre haverá precedência funcional entre os militares do serviço ativo em relação aos inativos, vírgula. Somente nestes casos, vírgula, se houver igualdade de posto ou graduação. Essa questão aqui, pessoal, para mim o gabarito dela está correto, tá? O gabarito está correto. Fui eu que formulei a questão, mas eu não consigo ver que a questão está errada, né? Pode ser que na hora que eu fui copiar o gabarito eu não prestei atenção, mas porque ele dá a explicativa, ele diz somente nestes casos, vírgula, se, aí ele diz a possibilidade, se houver igualdade de posto ou graduação, ok? Gabarito correto. Pode-se afirmar que a hierarquia militar estadual é a ordenação continuada da autoridade em graus equivalentes, do qual decorre a obediência dentro da estrutura das corporações militares estaduais. Certo ou errada? Existem palavras-chave, pessoal, que quando você lê uma questão dessa, ela já acende, né? Vamos lá? Certo ou errada? Em graus equivalentes, pessoal. Ó, o erro da questão aqui, ó. Em graus equivalentes, né? Tá errado, são em graus sucessivos ou em graus progressivos, né? Graus diferentes, graus equivalentes, está todo mundo aqui. Errado. Folha de apostila ou ainda em carta patente será a forma que obterá a confirmação do posto conferido por ato do executivo. Certo ou errada? Questão certíssima, não tem muito o que acrescentar. Certa a questão. Próxima. Poderá ocorrer a precedência funcional quando, vírgula, militares em níveis hierárquicos diferentes estiverem ocupando cargo ou função que lhe atribua superioridade funcional sobre os seus integrantes. Certo ou errada? Pode, pessoal, existir precedência hierárquica. Aqui, perdão. Precedência hierárquica aqui, ó. Precedência hierárquica em níveis hierárquicos diferentes. Aqui. Pode? Não. Questão errada. Questão errada, ok? A obediência às ordens dos superiores hierárquicos é imposta pela caracterização da hierarquia militar estadual. Certo ou errada? Questão simples, né? Mas deixa a gente um pouquinho confuso. Questão 3, 2, 1. Certa?
A antiguidade e a precedência funcional será definida pela ordenação da autoridade nas graduações, vírgula, sendo conferida aos militares através do acesso destes à hierarquia por ato do comandante de cada unidade militar em que serve. Certo ou errada? Quem presta atenção na aula, pega uma questão dessa, mata na hora, né? Questão errada, né, pessoal? Questão errada. A antiguidade e precedência funcional será definida pela ordenação da autoridade nos postos e nas graduações. Não é só nas graduações, não. E detalhe, não é pelo comandante de cada unidade, é pelo comandante geral da corporação militar em que serve. Ok? A antiguidade e a precedência funcional será definida pela ordenação da autoridade nos postos e nas graduações. Certo ou errada? Certa, pessoal. Pessoal, se ele pegar uma questãozinha dessa aqui e trocar este I pelo um OU, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, se ele trocar isso aqui por um OU, ó, por isso aqui, a questão já fica errada. Ok? Só isso aí. Só esse detalhe. Se ele botar nos postos ou nas graduações, é o cara ler rápido e não fica procurando. Então atentem nisso aí, tá? O I da ideia de soma. Você é para comer banana, vírgula, maçã, vírgula, e melancia. É para você comer as 3 frutas, né? Você é para comer banana e melancia. Para comer as duas frutas. É para comer banana ou melancia. É para você comer apenas uma fruta. Essa ou aquela. O I da ideia de soma. Ok? O ou da ideia de possibilidade de uma ou a outra. E não a soma. Sempre haverá precedência funcional entre os militares do serviço ativo em relação aos inativos. Certo ou errado? Ou questão bonita para o cabo se aperrear e marcar ligeiro assim, né? Tacar marcar logo o gabarito assim invocado. Aí o cabo não presta atenção, né? Aí leva uma voadora nos peitos. Certa ou errada? Questão errada, pessoal. Sempre não, pessoal. Sempre não. Só haverá isso aqui se for em igualdade. Igualdade de posto ou graduação. Todo mundo tem que ser igual. Ok? Não é isso? Opa. Entre os militares do serviço ativo em relação aos inativos, vírgula, haverá precedência funcional? Já é uma outra questão com o mesmo conteúdo. Já formulada diferente, né? Entre os militares do serviço ativo, em relação aos inativos, haverá precedência funcional? Há. Quando? Em igualdade de posto ou graduação. Questão taca o cesão e corre para o abraço. Show de bola. Padrão. Haverá a hierarquia na manifestação da precedência funcional? E aí, pessoal? Certo ou errada? Haverá a hierarquia na manifestação da precedência funcional? Certo ou errada? E aí, senhoras e senhores, o que vocês acham? Vamos lá? 3, 2, 1. Errado. A precedência funcional ocorrerá quando? Em igualdade de posto ou graduação, pessoal. E ok, senhoras e senhores, eu estou gravando, né, as aulas para